A chuva caía com violência sobre as ruas do Morumbi, em São Paulo, naquela noite de agosto, que parecia não ter fim. Marina Cardoso mal conseguia enxergar através das lágrimas que se misturavam às gotas geladas que escorriam pelo seu rosto. Seus pés descalços tocavam o asfalto frio e cada passo era uma tortura. Os pontos da cesariana, realizada apenas 3 dias antes, pareciam rasgar sua pele a cada movimento. Nos braços, embrulhados em cobertores já encharcados, seus filhos gêmeos, Lucas e Luana, choravam desesperadamente, sentindo o frio e a insegurança daquela situação absurda. Marina olhou para trás uma última vez. A mansão de 3 andares, com suas janelas iluminadas e jardins impecáveis, parecia zombar dela. Na porta principal, ainda podia ver a silhueta de Rafael, seu marido, ao lado dos 2 seguranças que ele havia contratado especialmente para aquele momento. A camisola branca que ela vestia, agora transparente pela chuva, era tudo o que ela tinha além dos bebês e de uma pequena mala que arrastava com dificuldade. 3 horas antes, tudo parecia estar bem. Marina havia acabado de amamentar os gêmeos quando Rafael entrou no quarto, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Frieza absoluta. Ele não gritou, não se alterou. Simplesmente disse que o casamento havia acabado e que ela precisava sair imediatamente. Marina, ainda fraca do parto, tentou argumentar, tentou entender o que estava acontecendo. Foi quando ele soltou as palavras que a destroçaram por completo. Você sempre foi um peso morto, Marina. Casei com você por pena. Uma menina pobre do interior de Minas, sem família, sem nada. Pensei que poderia te moldar, te transformar em algo útil, mas você nunca deixou de ser aquela garota assustada que chegou aqui há 5 anos. Marina se lembrava perfeitamente de como havia conhecido Rafael. Ela trabalhava como recepcionista em um hotel de luxo em Belo Horizonte, tentando juntar dinheiro para pagar a faculdade de administração. Rafael estava hospedado ali durante uma conferência de negócios. Ele foi gentil, atencioso, interessado em sua história. Contou sobre seus próprios desafios, sobre como havia construído uma empresa de importação e exportação do zero. Durante 6 meses, eles mantiveram contato à distância. Quando Rafael pediu que ela se mudasse para São Paulo para ficarem juntos, Marina viu ali a chance de uma vida nova. 1 ano depois estavam casados. Os primeiros anos foram bons, ou pelo menos era o que Marina acreditava. Rafael viajava muito a trabalho, mas sempre voltava com presentes e histórias. A mansão no Morumbi era deslumbrante, maior do que qualquer lugar onde Marina havia morado. Ela tinha empregadas, motorista, cartões de crédito sem limite. Mas havia algo que sempre a incomodava. Rafael nunca a incluía verdadeiramente em sua vida. Ela não conhecia seus amigos de negócios, não participava das decisões da empresa, não tinha acesso às contas bancárias além do cartão de uso pessoal. Quando questionava, ele dizia que estava protegendo ela, que mulheres não precisavam se preocupar com essas coisas. A gravidez mudou tudo. Rafael ficou distante, irritado. Reclamava do corpo de Marina, das náuseas, das consultas médicas. Depois que os gêmeos nasceram, ele mal olhava para elas. Marina atribuía tudo ao estresse do trabalho, às dívidas que ele mencionava vez ou outra. Ela nunca imaginou que aquela noite chegaria. A humilhação final veio quando Juliana apareceu na porta. Juliana Costa, a secretária particular de Rafael. Uma mulher alta, de cabelos loiros perfeitamente escovados, vestindo um hobby de seda azul turquesa. Marina reconheceu aquele hobby imediatamente. Tinha sido presente de Rafael no Natal anterior, embrulhado em papel dourado com um laço vermelho. Marina havia usado apenas 2 vezes antes da gravidez, quando ainda conseguia vesti-lo. Que pena, Marina. Realmente que pena, disse Juliana, com um sorriso que não escondia a satisfação. Mas você entende, não é? Rafael precisa de uma mulher à altura dele. Alguém que compreenda o mundo dos negócios, que possa ser uma verdadeira parceira. Você sempre foi apenas uma bonequinha para exibir. Marina quis gritar, quis arrancar aquele hobby do corpo daquela mulher, quis lutar, mas seus braços estavam ocupados segurando seus filhos e suas forças haviam se esgotado.
Os seguranças já pegavam sua mala, jogando-a escada abaixo. Rafael acendeu um charuto, o mesmo tipo que ele fumava em celebrações especiais, e acenou com a mão como quem dispensa um empregado incompetente. Ah, e Marina, não tente nada estúpido. Todos os bens estão no meu nome. A casa, os carros, as contas. Você não tem onde cair morta. Se tentar me processar, vou provar que você é uma mãe instável. E vou ficar com as crianças também. Melhor aceitar sua condição e sumir da minha vida. Foi assim que Marina se viu andando pela Avenida Giovanni Gronchi às 11 da noite. Sem sapatos, sem dinheiro, com 2 recém-nascidos nos braços. A chuva havia espantado os pedestres, e os poucos carros que passavam nem sequer diminuíam a velocidade. Ela não sabia para onde ir. Não tinha amigos em São Paulo. Rafael sempre desencorajava suas amizades, dizendo que as pessoas queriam apenas se aproveitar de sua posição. Sua mãe tinha partido quando ela tinha 15 anos, e ela nunca conheceu outros parentes. Seu pai, Osvaldo Cardoso, havia partido há 8 anos, quando ela tinha apenas 19. Ele havia sido sua única família de verdade. Osvaldo trabalhava como gerente de um depósito de mercadorias em Belo Horizonte. Um homem simples, de poucas palavras, mas que sempre se certificou de que Marina tivesse tudo o que precisava. Ele a criou sozinho, depois que a mãe de Marina os abandonou. Osvaldo nunca reclamou, nunca fez Marina se sentir um fardo. Quando ela conheceu Rafael, seu pai pareceu desconfiado, mas não disse nada. Na época, Marina achou que ele estava apenas sendo protetor demais. Agora, caminhando debaixo da chuva, ela desejava ter ouvido os silêncios do pai. O celular de Marina vibrou no bolso da camisola encharcada. Ela parou debaixo da marquise de uma padaria fechada e, com dificuldade, conseguiu tirá-lo sem soltar os bebês. Era uma mensagem de um número desconhecido, com DDD de Belo Horizonte. O texto era curto e perturbador. Marina, não confie em ninguém. Assista ao vídeo anexado agora. Tudo o que você precisa saber está aqui. Seu pai sempre a protegeu, mesmo depois de partir. Com as mãos tremendo, Marina abriu o arquivo de vídeo. A tela do celular iluminou seu rosto molhado, e ela quase deixou o aparelho cair quando viu a imagem. Era seu pai. Osvaldo Cardoso, sentado em uma cadeira de escritório, vestindo uma camisa social azul clara, com o mesmo bigode grisalho que ela se lembrava. O vídeo tinha data, de gravação de 8 anos antes, poucos dias antes da partida dele. Minha querida Marina, se você está vendo isso, é porque o pior aconteceu. Rafael mostrou quem ele realmente é. Eu sempre soube que esse dia poderia chegar, começou Osvaldo com a voz firme, mas carregada de tristeza. Preciso te contar a verdade sobre mim, sobre minha vida, e sobre o que preparei para te proteger. Marina encostou-se na parede fria da padaria, as lágrimas agora caindo por motivos diferentes. A voz do pai, que ela não ouvia há tanto tempo, parecia um abraço impossível naquele momento de desespero. Absoluto. Eu nunca fui apenas um gerente de depósito, Marina. Essa era minha fachada, meu disfarce. Na verdade, trabalhei durante 30 anos como especialista em proteção patrimonial para famílias muito ricas. Meu trabalho era criar estruturas legais complexas, fundos fiduciários secretos, para proteger fortunas de pessoas gananciosas e casamentos interesseiros. Quando você conheceu Rafael, eu fiz uma investigação completa sobre ele. Descobri muitas coisas, filha. Muitas coisas ruins. Marina segurou a respiração. Os gêmeos haviam parado de chorar e agora dormiam, exaustos, protegidos pelo calor do corpo da mãe. Rafael não construiu empresa nenhuma do zero. Ele é um oportunista, de primeira categoria. Já teve 3 relacionamentos anteriores, sempre com mulheres de famílias ricas. Conseguia acesso às finanças delas, desviava recursos e depois as abandonava com dívidas e processos. Ele é muito inteligente, sempre apaga seus rastros. Mas eu sou melhor, continuou Osvaldo com um meio sorriso que Marina conhecia bem. Então montei uma armadilha, Marina. Uma armadilha perfeita. O vídeo pausou por um momento, e Marina percebeu que seu pai havia dividido a gravação em partes. Ela olhou ao redor.
Precisava sair dali. Precisava de um lugar seguro para assistir ao resto. Foi quando se lembrou de Dona Conceição. Dona Conceição morava em um prédio antigo a 3 quarteirões da mansão. Era uma senhora de 72 anos, que Marina havia conhecido no mercado, meses antes da gravidez. Elas conversaram sobre temperos, receitas mineiras e descobriram que ambas tinham raízes em Belo Horizonte. Desde então, Marina visitava Dona Conceição semanalmente, levando bolos e ouvindo histórias de uma época em que São Paulo era diferente. Rafael nunca soube dessas visitas. Ele estava sempre ocupado demais para perguntar o que Marina fazia durante o dia. Marina caminhou até o prédio, agradecendo por estar tão perto. Quando tocou o interfone, eram quase meia-noite. Dona Conceição atendeu sonolenta, mas ao reconhecer a voz de Marina, imediatamente abriu a porta sem fazer perguntas. Quando viu o estado da moça, encharcada e com os bebês nos braços, Dona Conceição não hesitou. "Entra, menina. Entra logo antes que pegue uma pneumonia", disse ela, já pegando toalhas e preparando um chá quente. Marina entrou no apartamento pequeno, mas acolhedor. As paredes tinham fotos antigas, o sofá estava coberto com uma manta de crochê e o cheiro de café fresco ainda pairava no ar. Dona Conceição pegou os gêmeos com cuidado, verificou se estavam bem e os colocou em uma cesta improvisada com cobertores macios. Então virou-se para Marina com aquele olhar maternal que só as mulheres de sua geração conseguiam ter. "Conta tudo para mim, filha." Sem omitir nada, Marina contou. Cada palavra de Rafael, cada humilhação, cada segundo daquela noite terrível. Dona Conceição ouvia em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Quando Marina terminou, a senhora se levantou, foi até um armário antigo e voltou com um rosário nas mãos. "Esse homem vai pagar pelo que fez, pode ter certeza", disse Dona Conceição com uma determinação impressionante. "Mas agora você precisa descansar. Amanhã, vemos o que fazer. Você e as crianças ficam aqui o tempo que for necessário." Marina se banhou, vestiu uma camisola emprestada de Dona Conceição que cheirava a lavanda e, finalmente, teve tempo de assistir ao restante do vídeo de seu pai. Sentada na cama do quarto de hóspedes, com os gêmeos dormindo ao seu lado, ela apertou play novamente. A imagem de Osvaldo reapareceu na tela. Ele agora estava com alguns papéis nas mãos, documentos que ele folheava enquanto falava. "Marina, tudo o que Rafael acha que possui, na verdade, pertence a você. A mansão, as contas bancárias, as empresas, os investimentos. Tudo. Quando ele se casou com você, eu já havia montado uma estrutura legal complexa. Criei um fundo fiduciário em nome de uma empresa offshore sediada nas Ilhas Cayman. Essa empresa é proprietária de outra empresa no Uruguai, que por sua vez é dona de uma holding brasileira. E o único beneficiário real de toda essa cadeia é você, minha filha." Marina estava boquiaberta. Aquilo não fazia o menor sentido. Como era possível? Rafael sempre disse que tudo estava no nome dele, que ele havia construído aquele patrimônio sozinho. Rafael recebeu documentos falsos quando se casaram. Explicou Osvaldo, como se estivesse lendo a mente da filha. Ele acredita que é o dono legal de tudo, mas os documentos verdadeiros, registrados e autenticados, estão em outro lugar. Ele é apenas um gestor temporário, um administrador sem poder real. E a melhor parte, Marina, é a cláusula que eu incluí. Osvaldo se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e satisfação. Se ele algum dia te expulsar de casa, se ele abandonar você e seus filhos, se ele mostrar a verdadeira face dele, automaticamente todo o patrimônio é revertido para seu nome. Imediatamente. Sem burocracia, sem chance de recurso. A expulsão que aconteceu hoje ativou essa cláusula. Você precisa apenas procurar a doutora Helena Mendes. Ela é advogada, foi minha parceira durante anos em casos de proteção patrimonial. Ela tem todos os documentos originais, todas as provas. O escritório dela fica na Avenida Paulista, número 1842, conjunto 1505. Marina pausou o vídeo. Suas mãos tremiam. Aquilo era real? Poderia ser realmente verdade? Uma parte dela queria acreditar desesperadamente,
Mas outra parte tinha medo de que fosse apenas um sonho cruel, uma ilusão nascida do desespero. Osvaldo continuou no vídeo, sua voz agora mais suave, mais emocional. Eu sei que você deve estar assustada, confusa, talvez até duvidando se isso é real. Mas é, minha filha. Cada palavra que estou dizendo é absolutamente verdadeira. Passei 15 anos preparando isso, desde que você tinha 4 anos de idade e sua mãe nos deixou. Eu sabia que precisava garantir que você nunca ficasse à mercê de ninguém, que você nunca passasse pelo que eu vi tantas outras mulheres passarem em meu trabalho. Mulheres inteligentes, boas, destruídas por homens que só queriam o dinheiro delas. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Marina. Seu pai havia feito tudo aquilo por ela. Durante todos aqueles anos em que ela achou que ele era apenas um simples gerente, ele estava, na verdade, construindo uma fortaleza invisível ao redor dela. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Osvaldo, sua expressão ficando ainda mais séria. Rafael não sabe, mas eu descobri que ele já estava desviando dinheiro das contas da empresa. Achando que era dele, ele começou a transferir valores para contas no exterior, para esconder de você numa eventual separação. Mas como o dinheiro não era dele para começar, isso tecnicamente é apropriação indébita. A doutora Helena tem todas as provas, todos os registros de transferências. Se ele tentar lutar, você tem munição mais do que suficiente para destruí-lo. O vídeo mostrou Osvaldo se levantando, caminhando até uma janela. A luz do sol entrava pela cortina, iluminando seu rosto cansado. Marina, eu sei que não estarei aqui para ver você usar essa proteção que construí. Minha saúde não está boa, e eu sei que meus dias estão contados, mas quero que você saiba que cada segundo que passei planejando isso valeu a pena. Você é minha maior realização, minha filha. Não o dinheiro que guardei, não as estruturas que criei, mas você. A mulher forte, inteligente e bondosa que você se tornou. E agora você vai mostrar para esse Rafael quem você realmente é. Não deixe que ele te diminua. Não deixe que ele faça você acreditar que você é menos do que realmente é. Eu te amo, minha filha. Sempre amei e sempre amarei. O vídeo terminou. A tela ficou preta. Marina abraçou o celular contra o peito e chorou silenciosamente para não acordar os bebês. Chorou pela partida do pai, pela dor da traição de Rafael, pelo alívio de saber que não estava completamente desamparada. Chorou até não ter mais lágrimas. Na manhã seguinte, Dona Conceição preparou um café da manhã reforçado. Pão francês quentinho, manteiga de garrafa, queijo Minas, café coado, bolo de fubá. Marina comeu como não comia há semanas. Os gêmeos mamaram e dormiram novamente, alheios ao drama que cercava suas pequenas vidas. Você vai até essa advogada hoje? Perguntou Dona Conceição enquanto lavava a louça. Vou. Preciso saber se é tudo verdade, respondeu Marina, já mais fortalecida. Dona Conceição secou as mãos e se sentou ao lado de Marina. Vou te contar uma coisa, menina. Eu tive um casamento parecido com o seu. Meu primeiro marido era exatamente como esse seu Rafael. Bonito, charmoso, mentiroso. Quando descobri quem ele realmente era, eu não tinha nada. Nenhuma proteção, nenhum advogado, nenhum dinheiro guardado. Levei anos para me recuperar. Por isso, quando você me contou tudo ontem, meu coração doeu. Mas agora, sabendo que seu pai te protegeu assim, eu tenho certeza de que você vai conseguir. Você não vai passar pelo que eu passei. Marina abraçou a senhora, sentindo pela primeira vez desde a expulsão que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. Às 10 da manhã, Marina estava na frente do prédio comercial na Minas, Avenida Paulista. Era um edifício moderno, todo de vidro espelhado, com um hall de entrada imponente. Ela estava vestindo roupas emprestadas de Dona Conceição, que eram um pouco largas, mas apresentáveis. Os gêmeos estavam num carrinho duplo que a vizinha também havia emprestado. Um modelo antigo, mas funcional. O conjunto 1505 tinha uma placa discreta na porta. Helena Mendes, Advocacia Empresarial e Patrimonial. Marina respirou fundo e tocou a campainha. Uma secretária jovem atendeu e, ao ouvir o nome de Marina Cardoso, seus olhos se arregalaram. A doutora Helena está esperando por você, disse a moça, com uma reverência que
Marina não entendeu. Por favor, entre. O escritório era elegante, mas sóbrio. Paredes cobertas de livros jurídicos, alguns quadros abstratos, uma mesa de madeira de lei enorme. E atrás dessa mesa estava Helena Mendes, uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos pretos presos num coque impecável, usando um terno cinza e óculos de armação vermelha. Ela se levantou assim que Marina entrou e caminhou até ela com um sorriso caloroso. Marina, finalmente. Seu pai me fez prometer que cuidaria de você se esse dia chegasse. Eu honro minhas promessas. Helena Mendes pegou os gêmeos no colo com uma familiaridade surpreendente, fazendo caretas engraçadas que fizeram Lucas soltar uma risadinha. Ela indicou que Marina se sentasse numa poltrona confortável e pediu para a secretária trazer água e biscoitos. Seu pai foi um dos homens mais brilhantes que já conheci, começou Helena, ainda segurando Luana. Trabalhamos juntos em dezenas de casos ao longo de 20 anos. Ele tinha uma habilidade única para prever comportamentos, para entender a natureza humana. Quando ele me procurou há 15 anos e disse que precisava criar uma proteção para a filha, eu não fiz perguntas. Simplesmente confiei nele. Marina tomou um gole de água, ainda processando tudo aquilo. Então é verdade? Tudo o que ele disse no vídeo é verdade? Helena sorriu e caminhou até um cofre embutido na parede. Digitou uma senha longa e dele retirou uma pasta grossa, cheia de documentos. Cada palavra. A estrutura que seu pai criou é absolutamente sólida, impenetrável. Rafael Almeida Santos acreditou durante 5 anos que era o dono de um império. Na realidade, ele não possui nem o tapete da sala. Tudo, absolutamente tudo, pertence ao fundo fiduciário do qual você é a única beneficiária. Marina começou a folhear os documentos. Eram dezenas de páginas em português, inglês e espanhol. Contratos, escrituras, certidões, registros de propriedade. Cada página confirmando o que seu pai havia dito. Como ele conseguiu enganar o Rafael por tanto tempo? Helena sentou-se na cadeira ao lado de Marina, devolvendo os bebês para ela. Seu pai era mestre em criar documentos paralelos. Quando Rafael se casou com você, ele recebeu uma série de documentos que pareciam absolutamente legítimos. Contratos de compra e venda da mansão, registros de empresas, extratos bancários. Tudo perfeitamente falsificado, mas com aparência de autenticidade. Esses documentos mostravam Rafael como proprietário legal de tudo. E porque ele nunca desconfiou, nunca procurou verificar nos órgãos oficiais. Ele simplesmente acreditou. E como meu pai conseguiu fazer tudo isso sem que ninguém percebesse? Seu pai usou o dinheiro que ele ganhou ao longo de 30 anos, trabalhando para famílias milionárias. Ele investiu em empresas offshore legítimas, criou camadas de proteção jurídica, comprou imóveis através de laranjas confiáveis. Quando Rafael apareceu na vida de você, seu pai comprou a mansão do Morumbi em nome da holding. Então, deu a Rafael documentos falsos, dizendo que ele era o comprador. Rafael pagou uma entrada simbólica, achando que estava financiando o imóvel. Na verdade, estava apenas pagando aluguel sem saber. Marina estava pasma. A complexidade daquilo tudo era impressionante. E as empresas de importação e exportação? Elas existem? Existem, mas não pertencem a ele. As empresas foram criadas por seu pai como estruturas legais. Rafael foi contratado como gestor, recebendo um salário generoso, mas sem propriedade real. Os lucros das empresas iam direto para o fundo fiduciário. Rafael achava que estava construindo um império, quando, na verdade, estava apenas administrando o patrimônio de outra pessoa. Helena abriu outra pasta, esta com extratos bancários recentes. E aqui está a melhor parte. Rafael vem desviando recursos das empresas há 2 anos. Ele abriu contas no Panamá e nas Bahamas, transferindo valores mensalmente. Como ele acha que é dono das empresas, acredita que está apenas movendo seu próprio dinheiro. Mas como não é o dono, isso configura a apropriação indébita. Tenho todos os registros das transferências, todas as provas documentadas. Então ele pode ser processado? Pode. E se ele tentar brigar pela guarda das crianças ou pelos bens,
Eu uso isso contra ele. Ele vai recuar imediatamente, porque a alternativa é enfrentar um processo criminal. Marina sentiu uma onda de alívio misturada com raiva. Raiva de ter sido enganada, raiva de ter acreditado em Rafael, raiva de ter desperdiçado 5 anos de sua vida com aquele homem. Mas também sentiu algo novo: poder. Pela primeira vez desde a expulsão, ela sentiu que tinha controle sobre sua própria vida. "O que fazemos agora?" perguntou Marina. Helena fechou as pastas e se recostou na cadeira, com a expressão de quem estava prestes a detalhar um plano de guerra. "Agora, nós deixamos Rafael acreditar que venceu. Por algumas semanas, ele vai aproveitar a vida com Juliana, achando que está livre de você, achando que o império dele está seguro. Enquanto isso, preparamos toda a documentação para a retomada dos bens e para o processo de guarda das crianças. Quando estivermos prontas, atacamos de uma vez, rápido, cirúrgico e definitivo. E onde vou ficar durante essas semanas? Seu pai deixou um apartamento preparado para essa situação. Fica em Pinheiros, num prédio discreto. Tem 2 quartos, está mobiliado e as contas estão pagas por 1 ano. Você e as crianças ficam lá com todo o conforto e segurança enquanto preparamos sua volta triunfal." Marina respirou fundo. Tudo aquilo parecia um filme, algo irreal demais para ser verdade, mas os documentos estavam ali, sólidos e incontestáveis. Meu pai realmente pensou em tudo, não foi? Helena sorriu com carinho. Osvaldo me disse uma vez que você era a razão pela qual ele acordava todos os dias, que depois que sua esposa partiu, você se tornou o centro do universo dele. Ele viveu para garantir que você nunca precisasse depender da bondade de ninguém, que nunca estivesse à mercê de um homem como Rafael. E ele conseguiu, Marina. Ele conseguiu te proteger, mesmo depois de partir. As semanas seguintes foram intensas. Marina se instalou no apartamento em Pinheiros, um espaço aconchegante com varanda e muita luz natural. Dona Conceição a visitava diariamente, ajudando com os gêmeos e trazendo comida caseira. Helena vinha 3 vezes por semana, com atualizações sobre os preparativos legais. Marina descobriu que Rafael havia rapidamente mudado o status de relacionamento nas redes sociais para estar com Juliana. Eles postavam fotos na mansão, jantares em restaurantes caros, viagens de fim de semana para a praia. Juliana usava as joias que Rafael havia dado a Marina, dirigia o carro que Marina escolhera, dormia na cama que Marina havia dividido com ele. Cada foto era uma facada, mas Helena sempre a aconselhava a guardar aquela dor, a transformá-la em combustível para o que estava por vir. Ele está se enterrando cada vez mais, dizia Helena. Cada gasto excessivo, cada viagem, cada presente caro para Juliana está sendo documentado. Quando chegarmos ao tribunal, vamos mostrar um homem irresponsável, perdulário, que abandonou os filhos recém-nascidos para viver uma vida de excessos. Marina também descobriu mais sobre seu pai através de Helena. Osvaldo Cardoso havia sido uma figura respeitada no mundo jurídico, discreto da proteção patrimonial. Ele havia salvado fortunas, protegido heranças, blindado famílias de golpistas. Mas ele nunca quis fama ou reconhecimento. Vivia modestamente, guardando cada centavo para o fundo de Marina. A mansão, no Morumbi, tinha sido o último grande projeto dele. 2 anos antes de partir, Osvaldo usou suas economias e seus contatos para comprar a propriedade por um valor abaixo do mercado de um empresário que estava em dificuldades financeiras. Então montou toda a estrutura legal esperando o momento certo. Quando Marina conheceu Rafael, Osvaldo viu a oportunidade perfeita. Ele investigou o rapaz, descobriu o passado dele cheio de relacionamentos interesseiros e decidiu usá-lo como peça no tabuleiro. Ofereceu a Rafael a chance de viver numa mansão, de administrar empresas, de ter um estilo de vida luxuoso. Rafael mordeu a isca, sem hesitar. Durante 5 anos ele viveu achando que estava enganando Marina, quando na verdade era ele quem estava sendo usado. 3 semanas depois da expulsão, tudo estava pronto. Helena marcou a retomada da mansão para uma terça-feira, às 10 da manhã. Escolheu o horário propositalmente, sabendo que Rafael estaria em casa porque terças-feiras ele tinha reuniões com os contadores, reuniões estas que aconteciam no escritório da mansão.
Marina estava nervosa na manhã daquele dia. Vestiu um terno azul marinho que Helena havia comprado para ela. Prendeu os cabelos num rabo de cavalo elegante e colocou um batom vermelho que Dona Conceição insistiu que ela usasse para dar sorte. Os gêmeos ficaram com a vizinha, que prometeu cuidar deles como se fossem netos próprios. No caminho até o Morumbi, Helena repassou os detalhes finais. O oficial de justiça já está a caminho. A polícia também, apenas como precaução caso Rafael tente algo estúpido. Você tem todos os documentos originais, todas as provas. Quando ele abrir a porta, você não precisa gritar, não precisa xingar. Apenas seja firme, seja digna e mostre que o poder sempre foi seu. O carro estacionou na frente da mansão. Marina sentiu um aperto no peito ao ver a casa novamente, mas rapidamente se recompôs. Helena tocou a campainha. Foi Juliana quem atendeu, usando um vestido de verão amarelo e uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em desprezo. — O que você quer aqui? Veio implorar para voltar? Disse Juliana, rindo. Marina não respondeu. Apenas esperou que o oficial de justiça, um homem alto de uniforme impecável, se adiantasse. — Senhora Juliana Costa e senhor Rafael Almeida Santos, tenho aqui uma ordem de despejo imediato emitida pela Vara Cível de São Paulo. Vocês têm 2 horas para deixar este imóvel com seus pertences pessoais. Juliana ficou pálida. Rafael apareceu correndo da sala, vestindo apenas bermuda e uma camisa aberta, o cabelo despenteado. — Que palhaçada é essa? Gritou ele, arrancando os papéis da mão do oficial. — Essa casa é minha. Eu tenho os documentos, eu tenho tudo registrado. Helena deu um passo à frente, sua voz calma, mas cortante como vidro. Os documentos que você possui, senhor Rafael, são falsificações. Muito bem feitas, devo admitir, mas falsificações. Os documentos verdadeiros, registrados em cartório, reconhecidos pela Receita Federal e pelo Banco Central, estão aqui. E eles provam que esta propriedade pertence a um fundo fiduciário, cujo único beneficiário é Marina Cardoso. Sempre pertenceu. Você nunca foi dono de nada. Rafael começou a folhear os papéis que o oficial havia entregado. Marina via a expressão dele mudando conforme ele lia. Primeiro incredulidade, depois confusão, finalmente pânico. Isso não é possível. Isso é algum tipo de fraude. Eu vou processar vocês. Eu vou... O senhor pode tentar. Interrompeu Helena, abrindo sua própria pasta. Mas antes disso, talvez queira ver isto aqui. Ela estendeu uma série de extratos bancários. Rafael pegou as folhas com mãos trêmulas. Essas são as transferências que você fez para contas no Panamá e nas Bahamas nos últimos 2 anos. Ao todo somam 8.400.000 reais. Como esse dinheiro pertencia ao fundo, não a você, essas transferências constituem apropriação indébita. Um crime que pode te levar à cadeia por até 12 anos. Juliana soltou um grito agudo e se afastou de Rafael como se ele estivesse queimando. Você me disse que esse dinheiro era seu. Você me disse que era empresário bem-sucedido. Rafael ignorou ela, seus olhos fixos em Helena. O que você quer? Dinheiro. É isso? Quanto você quer para fazer isso desaparecer? Helena riu, mas era uma risada sem humor. Eu não quero nada, senhor Rafael. Minha cliente Marina está disposta a oferecer um acordo. Você sai agora discretamente, sem fazer escândalo. Desiste de qualquer pretensão sobre os bens. E, em troca, ela não apresenta queixa-crime por apropriação indébita. Você fica livre, sem antecedentes criminais, podendo recomeçar sua vida. A alternativa é você tentar brigar, e aí sim usamos todo o peso da lei contra você. Rafael olhou para Marina pela primeira vez, desde que a porta se abriu. Ela sustentou o olhar dele, sem desviar, sem mostrar medo. Não era mais a mulher assustada que ele havia expulsado na chuva. Era alguém completamente diferente. Você planejou tudo isso, disse Rafael, sua voz cheia de ódio. Você e aquele maldito do seu pai. Vocês me armaram uma cilada. Marina finalmente falou, sua voz firme e clara. Não, Rafael. Meu pai me protegeu. Ele sabia exatamente que tipo de homem você era. E você provou que ele estava certo. Expulsou uma mulher que acabou de ter uma cirurgia, com 2 bebês recém-nascidos, no meio de uma tempestade.
Você não merece piedade, mas está recebendo uma chance. Use-a. Rafael amassou os papéis nas mãos. Por um momento, Marina achou que ele fosse fazer algo violento. Mas então ele jogou os papéis no chão e subiu as escadas correndo, gritando palavrões. Juliana correu atrás dele, chorando. 2 horas depois, Rafael e Juliana saíram da mansão com 4 malas grandes. Rafael não olhou para Marina. Simplesmente entrou no carro dele, um BMW preto que ele havia comprado com o dinheiro desviado, e saiu em alta velocidade. Juliana foi atrás em seu próprio carro, ainda chorando. O oficial de justiça entregou as chaves para Marina. A casa é sua, senhora. Boa sorte. Marina entrou devagar na mansão. Tudo estava exatamente como ela se lembrava, mas ao mesmo tempo parecia completamente diferente. As paredes, que antes pareciam elegantes, agora pareciam apenas vazias. Os móveis caros perderam o brilho. Ela subiu até o quarto do casal, onde havia passado 5 anos dormindo ao lado de Rafael, e sentiu apenas alívio por não ter que fazer aquilo nunca mais. Helena colocou a mão no ombro dela. Você fez a coisa certa. Agora vamos cuidar da segunda parte, a guarda das crianças. Marina se virou para a advogada. Você acha que ele vai tentar pegar os gêmeos? Tenho certeza. Não porque ele ama as crianças, mas porque vai perceber que é a única alavanca que ainda tem contra você. Ele vai tentar usar Lucas e Luana como moeda de troca para conseguir dinheiro, mas nós vamos estar preparadas. Os dias seguintes foram de organização. Marina trouxe os gêmeos de volta para a mansão, agora verdadeiramente o lar deles. Dona Conceição aceitou o convite de Marina para morar numa suíte separada, ajudando com as crianças e fazendo companhia. A casa, antes fria e impessoal, começou a ganhar vida. Marina colocou fotos de seu pai nas paredes, plantas nas janelas, brinquedos coloridos na sala. Exatamente 1 semana depois da expulsão de Rafael, Helena ligou. Ele entrou com pedido de guarda compartilhada. Como esperávamos. Marina sentiu um aperto no peito. E agora? Agora executamos a fase 2 do plano. Você vai convidá-lo para um jantar aqui na mansão. Vai dizer que quer conversar civilizadamente sobre o futuro das crianças. Ele vai aceitar porque vai achar que é uma oportunidade de manipular você. Mas nós vamos estar preparadas. Marina não entendeu completamente, mas confiava em Helena. Enviou uma mensagem para Rafael naquela tarde. Rafael, precisamos conversar sobre Lucas e Luana. Sem advogados, sem brigas. Apenas nós dois, como adultos responsáveis. Jantar amanhã, às 8, na mansão? A resposta veio 20 minutos depois. Estarei lá. Helena chegou na manhã seguinte com um técnico de equipamentos de segurança. Eles instalaram câmeras minúsculas na sala de jantar, microfones ocultos nos arranjos de flores, gravadores embaixo da mesa. Tudo invisível, tudo perfeitamente legal desde que fosse na própria residência de Marina. O plano é simples, explicou Helena. Você oferece vinho, deixa ele se sentir confortável, superior, começa a falar sobre a possibilidade de um acordo financeiro. Ele vai se empolgar, vai baixar a guarda e vai falar o que realmente pensa sobre as crianças. E nós vamos ter tudo gravado. Marina estava nervosa naquela noite. Vestiu um vestido preto simples, prendeu os cabelos e preparou um jantar completo. Salmão grelhado, risoto de fungo, uma garrafa de vinho tinto caríssimo da própria adega de Rafael. Quando ele chegou às 8 em ponto, trajando um terno cinza e exalando perfume caro, Marina quase conseguiu fingir que eram apenas 2 ex-cônjuges tentando resolver problemas civilizadamente. A casa está bonita, disse Rafael, olhando ao redor com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Você mudou algumas coisas. Fiz dela um lar de verdade, respondeu Marina, servindo vinho para ele. Algo que ela nunca foi quando você estava aqui. Rafael tomou um gole generoso do vinho. Olha, Marina, eu sei que as coisas terminaram mal entre nós, mas temos 2 filhos. Precisamos pensar neles. Marina se sentou, fingindo considerar as palavras dele. Concordo. É por isso que te chamei aqui. Quero fazer um acordo. Os olhos de Rafael brilharam. Era exatamente a abertura que ele estava esperando. Que tipo de acordo? Marina respirou fundo, lembrando das instruções de Helena.
Tinha que fazer ele se sentir no controle. Sei que você precisa de recursos para recomeçar, e eu tenho acesso ao fundo que meu pai deixou. Talvez possamos chegar a um número que funcione para os dois. Você abre mão da guarda compartilhada, aceita um regime de visitas, e eu faço uma transferência para você. Única, final. Depois disso, cada um segue sua vida. Rafael se recostou na cadeira sorrindo. Era o sorriso de um jogador que achava que estava prestes a ganhar uma aposta. Depende do valor. Marina fingiu pensar. Preciso saber uma coisa primeiro. Você realmente quer estar presente na vida deles? Ou isso é apenas sobre dinheiro? Rafael riu. Foi uma risada cruel, familiar. Marina, por favor, vamos ser honestos aqui. Eu nunca quis filhos. Foram ideia sua, lembra? Você que insistiu em engravidar. Eu só aceitei porque achei que me amarraria ainda mais ao dinheiro do fundo. Marina forçou uma expressão neutra, mas por dentro estava gravando cada palavra dele. Então as crianças não significam nada para você? Rafael tomou mais vinho, já visivelmente mais relaxado. Elas são ativos, Marina, ferramentas de negociação. Eu entrei com o pedido de guarda porque sabia que você entraria em pânico. E olha só, funcionou. Você me chamou aqui oferecendo dinheiro. As crianças servem para isso, para te fazer abrir a bolsa. E se eu te der o dinheiro, você vai realmente sair das nossas vidas? Rafael se inclinou para a frente, os olhos frios. Vou, mas não vai ser barato. Quero 10 milhões. Em troca, assino um documento abrindo mão de qualquer pretensão sobre os gêmeos. Você fica com seus filhinhos, eu fico com dinheiro suficiente para viver bem. Todo mundo ganha. Marina se levantou, foi até o aparador e voltou com uma pasta. Interessante. Muito interessante mesmo. Ela abriu a pasta e tirou de dentro um tablet. Na tela, o vídeo da conversa deles gravado perfeitamente. Rafael chamando os filhos de ativos, admitindo que não os queria, confessando que estava usando a guarda como forma de extorsão. Rafael ficou branco. Você me gravou. Marina sorriu, pela primeira vez desde que ele havia chegado. Era um sorriso de vitória absoluta. Gravei. E isso vai direto para a juíza que vai decidir sobre a guarda. Você acha que tem alguma chance agora? Rafael levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Sua expressão oscilava entre raiva e terror. Você não pode usar isso. Eu não autorizei essa gravação. Isso é ilegal. Helena Mendes saiu da cozinha onde estava escutando tudo. Ela segurava mais uma pasta, sempre impecável, em seu terno cinza. Na verdade, Sr. Rafael, é perfeitamente legal. Estamos na residência da Dona Marina. Ela é a proprietária legítima. Ela tem todo o direito de instalar dispositivos de segurança em sua própria casa. E você estava ciente de que tudo o que dissesse poderia ser usado. Afinal, você mesmo disse que queria conversar sobre o futuro das crianças. Consideramos isso um consentimento implícito. Rafael apontou um dedo trêmulo para Helena. Você é uma víbora. As duas são víboras. Helena sorriu friamente. Não, Sr. Rafael. Somos apenas mulheres que não aceitam ser manipuladas. Agora, o senhor tem duas opções. Primeira, aceita um regime de visitas supervisionadas, passa por avaliação psicológica e cursos de parentalidade e tenta reconstruir uma relação saudável com seus filhos. Segunda, leva isso para o tribunal e essa gravação será apresentada como prova de que você vê as crianças apenas como ferramentas de extorsão. O que a juíza vai decidir? Acho que os dois sabemos a resposta. Rafael pegou o casaco que havia deixado no sofá. Seus movimentos eram bruscos, descontrolados. Vocês não ganharam, isso não acabou. Ele saiu batendo a porta. Marina ouviu o carro dele arrancando com violência, os pneus cantando no asfalto. Ela se sentou novamente, as pernas tremendo pela adrenalina. Você fez muito bem, disse Helena colocando a mão no ombro dela. Sei que foi difícil, mas agora temos exatamente o que precisávamos. A audiência judicial foi marcada para 3 semanas depois. Marina estava no tribunal às 9 da manhã, usando um terno azul marinho conservador, os cabelos presos, uma aparência de mãe responsável e séria.
Helena estava ao seu lado, acompanhada por 2 advogados associados que carregavam pastas volumosas com documentação. Rafael chegou 15 minutos atrasado, vestindo um terno preto amassado e acompanhado por um advogado que parecia ter sido contratado às pressas. Ele evitou olhar para Marina. A juíza era a doutora Mariana Fonseca, uma mulher de 50 e poucos anos, conhecida por sua postura rígida e sua impaciência com jogos processuais. Ela examinou os autos do processo em silêncio por alguns minutos, o único som na sala sendo o virar de páginas. Muito bem, começou ela finalmente, tirando os óculos e olhando diretamente para Rafael. Senhor Rafael Almeida Santos, o senhor está pedindo guarda compartilhada dos gêmeos Lucas e Luana Cardoso Santos, é isso? Sim, excelência, respondeu Rafael tentando parecer confiante. E pode me dizer por que o senhor acha que tem direito a essa guarda, considerando que expulsou a mãe das crianças de casa 3 dias após uma cesariana, em plena tempestade, sem qualquer apoio ou recursos? O advogado de Rafael se levantou. Excelência, meu cliente estava passando por um momento de estresse emocional. Ele reconhece que agiu de forma impulsiva e está arrependido. Mas isso não muda o fato de que ele é pai das crianças e tem direito legal de participar da criação delas. A juíza olhou para Helena. Doutora Helena, a defesa gostaria de se manifestar? Helena se levantou com calma, pegando um tablet. Excelência, gostaria de apresentar algumas evidências que acredito serem relevantes para esta decisão. Nos próximos 40 minutos, Helena apresentou tudo. A estrutura do fundo fiduciário criado por Osvaldo Cardoso. Os documentos comprovando que Rafael nunca foi proprietário de nada. O histórico de transferências ilegais para contas no exterior. Testemunhos da vizinha Dona Conceição sobre o estado em que Marina chegou naquela noite de tempestade. Fotos médicas mostrando os pontos da cesariana ainda recentes. E, finalmente, a gravação do jantar. A voz de Rafael preencheu a sala do tribunal, clara e incontestável. Elas são ativos, Marina, ferramentas de negociação. Eu entrei com o pedido de guarda porque sabia que você entraria em pânico. As crianças servem para isso, para te fazer abrir a bolsa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A juíza tinha uma expressão de repulsa mal disfarçada. O próprio advogado de Rafael parecia querer desaparecer. Excelência, eu posso explicar, começou Rafael, sua voz falhando. Eu estava nervoso, bebi demais. Não era o que eu realmente pensava. A juíza levantou a mão, silenciando-o. Senhor Rafael, em meus 23 anos como magistrada, já vi muitos pais que não estavam preparados para a parentalidade. Já vi homens que cometeram erros por imaturidade. Mas nunca vi alguém referir-se aos próprios filhos como ativos financeiros, ferramentas de negociação. Essas foram suas palavras. Não preciso ouvir mais nada. Ela pegou uma caneta e começou a escrever na sentença. Defiro guarda total e irrevogável à genitora Marina Cardoso. O genitor terá direito a visitas supervisionadas, uma vez por mês por 2 horas, em local determinado pelo juízo. Além disso, determino que o senhor Rafael se submeta a acompanhamento psicológico e a um curso de parentalidade responsável, sob pena de perder até mesmo o direito a visitas. As custas do processo e os honorários da parte contrária ficarão a cargo do requerente. Está tudo registrado. Próximo caso. Rafael ficou sentado, imóvel, processando o que acabara de acontecer. Marina sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase desmoronou ali mesmo. Helena segurou seu braço, mantendo-a firme. Parabéns, sussurrou a advogada. Você ganhou. As semanas seguintes foram de adaptação. Marina transformou a mansão completamente. Contratou uma decoradora que trouxe cores quentes, texturas acolhedoras, vida para aqueles espaços que antes eram apenas luxuosos. O quarto dos gêmeos ganhou papel de parede com nuvens e estrelas, berços novos, uma poltrona de amamentação confortável. O escritório de Rafael foi convertido em sala de brinquedos. Dona Conceição se tornou muito mais que uma ajudante. Era a avó que os gêmeos nunca tiveram. Ela cantava cantigas antigas enquanto preparava papinhas, contava histórias antes de dormir
Ensinava Marina receitas que passavam de geração em geração. Rafael tentou recorrer da decisão 2 vezes. Na primeira, alegou que a gravação era ilegal e que estava sob efeito de álcool. O juiz da segunda instância nem quis ouvir os argumentos, mantendo a sentença. Na segunda tentativa, 3 meses depois, Rafael apareceu com uma psicóloga particular que alegava que ele havia mudado, que estava fazendo terapia, que merecia uma segunda chance. Mas quando o juiz perguntou sobre pensão alimentícia, Rafael começou a argumentar que não deveria pagar nada, já que não tinha guarda. A farsa ficou óbvia para todos. Marina, enquanto isso, começou a explorar a casa mais profundamente. O escritório que havia sido de seu pai, um pequeno cômodo no 2º andar que ela sempre vira como apenas um depósito, chamou sua atenção. Ela decidiu organizar tudo, catalogar os pertences de Osvaldo com carinho. Foi mexendo em caixas velhas que ela encontrou, um cofre pequeno instalado dentro de um armário falso. A senha estava numa carta deixada dentro de uma das gavetas. Com as mãos tremendo, Marina abriu o cofre. Dentro havia outra carta, mais documentos e um pendrive. Marina levou tudo para o quarto, colocou os gêmeos para dormir e começou a ler. Minha querida Marina, se você está lendo isto, então tudo correu como eu planejei. Você está em segurança. Os gêmeos estão protegidos e Rafael está fora de sua vida. Estou orgulhoso de você, minha filha. Sei que não foi fácil. Sei que você sofreu. Mas você sobreviveu e, mais que isso, você venceu. As lágrimas de Marina começaram a cair antes mesmo que ela terminasse o primeiro parágrafo. Agora preciso te contar sobre a segunda parte do meu plano. O fundo fiduciário que criei tem um valor muito maior do que o necessário para manter você e seus filhos confortáveis pelo resto de suas vidas. Fiz questão disso. Mas o dinheiro não foi guardado apenas para vocês. Ele foi guardado para que você pudesse ajudar outras mulheres. Marina continuou lendo, cada vez mais surpresa. Durante minha carreira, vi dezenas de mulheres sendo destruídas financeira e emocionalmente por homens como Rafael. Mulheres inteligentes, capazes, que foram manipuladas, isoladas, deixadas sem recursos. E na maioria das vezes não havia nada que eu pudesse fazer além de proteger o dinheiro. Mas não havia estrutura de apoio emocional, psicológico, estratégico. Essas mulheres ficavam sozinhas, tendo que recomeçar do zero. A carta continuava, detalhando o plano completo de Osvaldo. Anexo a esta carta estão os documentos de criação da Fundação Osvaldo Cardoso de Apoio a Mulheres em Vulnerabilidade. Ela já está registrada, já tem CNPJ, já tem financiamento para os próximos 10 anos. Falta apenas uma diretora. E essa diretora, minha filha, é você. Use sua experiência, use sua história, use os recursos que deixei para fazer a diferença na vida de outras mulheres. Não deixe que o sofrimento que você passou seja em vão. Transforme-o em força para ajudar quem ainda está sofrendo. Marina precisou parar de ler. As lágrimas estavam caindo tão rápido que ela mal conseguia ver as palavras. Seu pai, mesmo depois de partir, mesmo sem estar ali para ver, continuava cuidando dela. Continuava a ensinando, continuava a guiando. Ela abriu o pendrive no laptop. Dentro, havia uma apresentação completa sobre a fundação. Orçamentos detalhados, estratégias de atuação, parcerias com escritórios de advocacia, psicólogas, assistentes sociais. Osvaldo havia pensado em tudo, absolutamente tudo. Na manhã seguinte, Marina ligou para Helena. Preciso da sua ajuda com mais uma coisa, disse Marina. Meu pai deixou uma fundação para ajudar mulheres como eu, e eu quero colocá-la em funcionamento. Helena chegou à mansão 2 horas depois, acompanhada por 2 de seus sócios. Eles se reuniram na sala de jantar, agora transformada num espaço luminoso e acolhedor, e Marina apresentou todos os documentos que seu pai havia deixado. Isso é extraordinário, disse Helena, folheando os papéis com admiração. Osvaldo realmente pensou em cada detalhe. A estrutura jurídica está impecável. O financiamento é sólido. As parcerias já estão mapeadas. Falta apenas operacionalizar tudo. E quanto tempo isso levaria? Perguntou Marina.
Helena olhou para os sócios que trocaram algumas palavras em voz baixa. Com dedicação total, 3 meses para termos a sede funcionando, as equipes contratadas e os primeiros casos em andamento. Marina respirou fundo. Então vamos fazer acontecer. Os 3 meses seguintes foram intensos. Marina se dividiu entre cuidar dos gêmeos, que agora tinham 6 meses, e começavam a reconhecer vozes e rostos, e estruturar a fundação. Helena indicou uma administradora experiente, Carla Ferreira, que havia trabalhado em ONGs por 15 anos. Juntas, elas transformaram os planos de Osvaldo em realidade. A sede da Fundação Osvaldo Cardoso foi instalada num prédio comercial em Pinheiros, próximo ao metrô, facilitando o acesso. Eram 4 andares, cada um com uma função específica. No térreo, recepção e triagem inicial. No primeiro andar, equipe jurídica com 5 advogadas especializadas em direito de família e patrimonial. No segundo andar, psicólogas, assistentes sociais e terapeutas. No terceiro andar, cursos profissionalizantes, oficinas de autonomia financeira e salas de reuniões. A proposta da fundação era revolucionária. Não se tratava apenas de oferecer assistência jurídica gratuita, embora isso fosse fundamental. A ideia era dar às mulheres ferramentas completas para reconstruírem suas vidas. Apoio psicológico para lidar com o trauma. Capacitação profissional para garantir independência financeira. Estratégia jurídica agressiva para proteger patrimônios e garantir direitos. E talvez o mais importante, uma rede de apoio mútuo, onde mulheres que já haviam passado pelo processo ajudavam as que estavam começando. Marina deu a primeira entrevista sobre a fundação para um jornal local 6 meses após sua inauguração. A repórter, uma mulher jovem de cabelos cacheados e olhos atentos, quis saber a história por trás do projeto. Meu pai dedicou a vida dele a proteger pessoas, começou Marina, escolhendo as palavras com cuidado. Quando ele partiu, deixou mais do que dinheiro. Deixou um propósito. Ele me ensinou que proteção não é apenas sobre construir muros, mas sobre dar às pessoas os recursos para que elas mesmas possam se proteger. A entrevista foi publicada numa edição de domingo e teve repercussão maior do que Marina esperava. Nas 2 semanas seguintes, a Fundação recebeu 140 pedidos de ajuda. Mulheres de todas as idades, todas as classes sociais, todas com histórias parecidas. Casamentos que começaram bem e terminaram em abuso. Patrimônios que foram dilapidados por maridos manipuladores. Crianças usadas como moeda de troca. Mulheres que se viam sem apoio, sem recursos, sem esperança. A equipe da Fundação trabalhou incansavelmente. Marina participava pessoalmente dos casos mais complexos, usando sua própria experiência para orientar as estratégias. Ela sabia exatamente como homens como Rafael pensavam, como agiam, quais táticas usavam. E ela ensinava outras mulheres a se anteciparem, a documentarem, a se protegerem. 1 ano após a Fundação entrar em operação, Marina foi convidada para dar uma palestra no auditório da Faculdade de Direito da USP. O tema era Proteção Patrimonial e Autonomia Feminina. Helena estava na plateia, assim como Dona Conceição, Carla, e mais de 300 pessoas, a maioria mulheres. Marina subiu ao palco vestindo um terno vermelho, o cabelo solto, a postura confiante. Os gêmeos estavam nos bastidores com uma babá, mas ela sabia que eles estavam bem. Tudo estava bem. Boa noite a todos. Meu nome é Marina Cardoso e estou aqui para contar uma história. Não apenas minha história, mas a história de milhares de mulheres que passam pelo que passei. Durante 45 minutos, Marina compartilhou sua trajetória. Falou sobre o casamento com Rafael, sobre a expulsão na tempestade, sobre os vídeos de seu pai, sobre a retomada da mansão, sobre a batalha judicial. Mas, principalmente, falou sobre a importância de documentar tudo, de construir redes de apoio, de nunca acreditar que estar sozinha significa estar desamparada. Meu pai me ensinou que informação é poder. Documentos são proteção. E solidariedade é a arma mais forte que temos. Se você está num relacionamento e sente que algo está errado, documente.
Tire fotos, salve mensagens, grave conversas quando legalmente possível. Se você tem acesso a documentos financeiros, tire cópias. Se você tem amigas, família, pessoas em quem confia, não se isole. Homens como meu ex-marido prosperam no silêncio e na solidão. Não dê a eles esse poder. A plateia aplaudiu de pé. Várias mulheres estavam chorando. Após a palestra, Marina foi abordada por dezenas de pessoas querendo agradecer, querendo compartilhar suas próprias histórias, querendo saber como poderiam ajudar a fundação. Foi naquela noite, voltando para casa com Helena e Dona Conceição, que Marina sentiu pela primeira vez que havia verdadeiramente superado o trauma. Não era que ela tivesse esquecido. Nunca esqueceria a dor dos pontos da cesariana enquanto caminhava na chuva. Nunca esqueceria a humilhação de ser chamada de peso morto. Mas aquela dor não a definia mais. Ela se havia transformado em propósito. 3 meses depois daquela palestra, numa tarde de quinta-feira, a secretária da fundação avisou Marina que havia um homem querendo falar com ela pessoalmente, sem agendamento, insistindo que era urgente. Marina estava prestes a recusar quando a secretária disse o nome, Rafael Almeida Santos. Marina ficou paralisada por um momento. Fazia mais de 1 ano que ela não via Rafael. Ele havia comparecido a apenas 2 das visitas supervisionadas com os gêmeos, sempre parecendo desconfortável e apressado. Nas últimas 6 visitas agendadas, ele simplesmente não apareceu. Ela havia seguido em frente, criado uma vida onde ele era apenas uma figura distante, um erro do passado que não tinha mais relevância. Pode fazê-lo entrar, disse Marina finalmente, endireitando a postura. Mas peça para a Carla ficar na sala também. Rafael entrou e Marina quase não o reconheceu. O homem que um dia foi vaidoso e impecável agora estava usando jeans surrados, uma camisa amarrotada, a barba por fazer. Ele havia emagrecido e havia uma tristeza profunda em seus olhos. Marina, disse ele, a voz rouca, obrigado por me receber. Marina não respondeu, apenas gesticulou para que ele se sentasse. Carla estava ao lado dela, discreta, mas atenta. O que você quer, Rafael? Rafael olhou para as próprias mãos como se não soubesse por onde começar. Eu vim para dizer que vou renunciar formalmente aos meus direitos paternais. Sei que não tenho sido um pai presente. Sei que não mereço ter qualquer relação com Lucas e Luana. E acho que seria melhor para eles se eu saísse completamente das vidas deles. Marina estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação, de mais um jogo. Mas tudo o que ela via era um homem derrotado. Por que agora? O que mudou? Rafael riu, mas era uma risada. Sem alegria. Tudo mudou. Juliana me deixou quando o dinheiro acabou. As contas no exterior foram bloqueadas porque você denunciou. Perdi o apartamento que eu alugava. Estou morando com um primo, trabalhando como gerente de loja. E percebi que não tenho nada. Nada do que eu achava que tinha era meu. Nunca foi. Então você quer desistir das crianças porque sua vida não está como você queria? Perguntou Marina, sua voz fria. Eu quero desistir porque seria melhor para elas não terem um pai como eu. Respondeu Rafael, finalmente olhando nos olhos dela. Eu não sei ser pai. Nunca soube. Nunca quis aprender. E elas merecem mais do que eu posso dar. Marina se levantou, caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo fervilhava. Milhões de pessoas vivendo suas vidas e enfrentando seus próprios dramas. Ela pensou nos gêmeos, agora com 1 ano e meio, começando a falar suas primeiras palavras, a dar seus primeiros passos. Eles eram perfeitos, cheios de vida, de alegria, de possibilidades. Não, disse Marina, virando-se para Rafael. Ele pareceu confuso. Não? Não aceito sua renúncia. Você não vai ter a saída fácil. Não vai simplesmente desaparecer e se livrar de qualquer responsabilidade. Você é pai deles, e vai continuar sendo, com todas as obrigações que isso implica. Rafael abriu a boca para protestar, mas Marina continuou. Você vai retomar as visitas supervisionadas. Vai fazer terapia de verdade desta vez. Vai pagar pensão alimentícia, mesmo que seja um valor simbólico proporcional ao que ganha. E vai aparecer na vida deles, não quando for conveniente para você, mas quando eles precisarem. Porque sabe de uma coisa, Rafael?
Eu não vou deixar que meus filhos cresçam achando que foram abandonados, que não eram dignos do amor do pai. Eles vão ter um pai presente, mesmo que seja um pai imperfeito, e você vai aprender a ser esse pai. Mas eu não sei como... Então aprenda, interrompeu Marina. Você tem recursos, tem inteligência, tem capacidade. Use tudo isso para ser melhor. Não por você, mas por Lucas e Luana. Eles não pediram para nascer. Não pediram para ter pais complicados, mas eles merecem ter pais que tentem, e você vai tentar. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Marina via o conflito no rosto dele, a parte que queria fugir lutando contra a parte que, talvez pela primeira vez, estava realmente ouvindo. E se eu falhar? Perguntou ele. Finalmente a voz quase um sussurro. Então terá que tentar de novo, respondeu Marina. Falhar faz parte. O que não faz parte é desistir sem nem mesmo tentar de verdade. Rafael assentiu lentamente. Se levantou, estendeu a mão para Marina. Ela apertou, firme, olhando direto nos olhos dele. Obrigado, disse Rafael. Não sei se mereço essa chance, mas vou tentar aproveitá-la. Depois que ele saiu, Carla se aproximou de Marina. Você tem certeza do que fez? Dar a ele mais uma chance? Marina sorriu. Não dei a ele. Dei aos meus filhos a chance de conhecerem um pai que talvez, apenas talvez, consiga ser uma versão melhor de si mesmo. Os meses seguintes provaram que Marina havia feito a escolha certa. Rafael começou a comparecer às visitas regularmente. No início, era desajeitado, claramente desconfortável, sem saber como interagir com crianças tão pequenas. Mas aos poucos ele começou a melhorar. Trazia brinquedos, aprendia a trocar fraldas, lia histórias com vozes engraçadas que faziam os gêmeos rirem. A fundação continuou crescendo. 2 anos após sua inauguração, ela já havia ajudado mais de 800 mulheres. Algumas conseguiram retomar patrimônios roubados, outras escaparam de relacionamentos abusivos, outras ainda aprenderam profissões novas e reconstruíram suas vidas do zero. A taxa de sucesso era impressionante. E o modelo começou a ser replicado em outras cidades. Marina nunca se casou novamente. Houve alguns relacionamentos, alguns homens interessantes que cruzaram seu caminho, mas ela não sentia necessidade de ter um companheiro para ser completa. Os gêmeos, a fundação, Dona Conceição, Helena, as mulheres que ela ajudava, tudo isso preenchia sua vida de maneiras que ela nunca imaginou possíveis. Numa noite de aniversário de 3 anos dos gêmeos, Marina organizou um jantar na mansão. Helena estava lá com o marido, Carla com a esposa, Dona Conceição com o novo namorado que ela havia conhecido num baile da terceira idade, algumas das mulheres que a fundação havia ajudado, todas agora amigas próximas. E, para surpresa de todos, Rafael também estava, tímido e claramente deslocado, mas fazendo um esforço genuíno para participar. Após o jantar, depois que os convidados foram embora e os gêmeos estavam dormindo, Marina subiu até o quarto deles. Lucas dormia de barriga para cima, os braços abertos, completamente relaxado. Luana estava enroscada num cobertor segurando seu ursinho de pelúcia. Marina ajeitou as cobertas, deu um beijo na testa de cada um e ficou ali, parada por um momento apenas observando. Papai, sussurrou ela olhando para o céu através da janela. Conseguimos. Seus netos estão seguros, felizes, amados. E eu estou bem. Mais do que bem. Estou inteira. Ela saiu do quarto em silêncio e foi até o escritório que havia sido de Osvaldo, agora transformado em seu próprio espaço de trabalho. Na parede havia uma foto emoldurada do pai sorrindo naquele jeito tímido que era só dele. Ao lado da foto, uma frase que Marina havia mandado gravar numa placa de bronze. A verdadeira proteção não é esconder do perigo, mas construir uma fortaleza tão sólida que a traição alheia se torna irrelevante. Marina sorriu, tocou a foto do pai com carinho e voltou para a sala. Havia relatórios da fundação para revisar, casos novos para estudar, mulheres para ajudar. Sua vida tinha propósito, tinha significado, tinha amor. E pela primeira vez desde aquela noite terrível de chuva e dor, Marina Cardoso
estava em paz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina Cardoso tenha tocado seus corações profundamente. Esta narrativa de superação, estratégia e amor nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, ainda existe esperança. Marina transformou sua maior dor no seu maior propósito e nos mostrou que a verdadeira força não vem de vingança, mas da capacidade de reconstruir e ajudar outros a fazerem o mesmo. Se esta história ressoou com vocês, convidamos você a se inscrever em nosso canal, onde todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, as reviravoltas do destino e a força incrível do espírito humano. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer a jornada inspiradora de Marina. E nos comentários conte-nos sua opinião, compartilhe suas próprias experiências ou simplesmente deixe uma palavra de carinho. Sua participação mantém viva esta comunidade de pessoas que acreditam no poder transformador das histórias. Não perca nossos próximos conteúdos, onde continuamos explorando histórias de superação, justiça e amor. Até a próxima história e que cada um de vocês encontre a força necessária para escrever seu próprio final feliz.